Já aconteceu de você sentir aquele frio na barriga na hora de fazer uma proposta de serviço e você ter aquele sentimento: será que eu estou precificando da forma certa? Será que é esse o valor do serviço que eu deveria cobrar? Então, por isso nós desenvolvemos uma planilha que vai te ajudar a precificar seus serviços corretamente. E aí eu estou gravando esse vídeo para te ensinar como utilizar essa planilha. Então, se você está assistindo esse vídeo e não tem acesso à planilha, basta você solicitar aqui nos comentários desse vídeo que a gente vai providenciar para você, ok? Possivelmente eu vou deixar um link aqui abaixo nesse vídeo para que você clique e consiga baixar essa planilha para que você comece a utilizar aí nas suas precificações do seu serviço e pode ter certeza de que vai fazer toda a diferença aí no dia a dia do seu negócio, vai te ajudar muito, você vai ficar muito mais seguro daqui para frente na hora de propor valor para os seus serviços. Então, vamos nessa comigo. Eu quero começar te mostrando a parte principal dessa planilha, que é essa aba onde todas as informações que você preenche totaliza aqui. Por exemplo, mais à frente nós vamos preencher a parte de funcionários. O que você vai gastar de mão de obra? Então, a planilha vai trazer para cá os valores dos salários dos funcionários, o total. Automaticamente vai calcular os encargos sociais, vai trazer, se você for ter estagiário nesse serviço, ele vai trazer, enfim, e todos os demais custos que envolver a sua prestação de serviço vai totalizar aqui nessa aba. Então aqui primeiro nós temos os custos diretos, que são aqueles custos diretamente relacionados ao serviço que você vai fazer. Temos aqui a parte dos custos indiretos. Custos indiretos são aqueles custos que você tem, mas que não é exclusivo desse serviço que você vai fazer. É um custo também que você utiliza para atender outros serviços que você faz. Então, geralmente, esses custos são relacionados à parte administrativa, apoio técnico, ou seja, pessoas que estão trabalhando não apenas para esse serviço que você vai fazer, mas para outros também. Então, por isso que é chamado de custos indiretos. Temos aqui a parte do lucro, qual o lucro que você deseja ter no serviço. Então, aqui você pode colocar qual o percentual que você deseja. E, por último, nós temos aqui a parte dos impostos. E aí você vai verificar qual é a sua alíquota, né, de imposto, vai preencher aqui e a planilha vai calcular para você o valor e no final você vai ter o seguinte: qual é o preço que você tem que cobrar por esse serviço, que é o objetivo dessa planilha. Então, nesse vídeo, eu quero ensinar você a preencher corretamente as demais abas dessa planilha para que você tenha muita segurança desse valor, para que quando você mandar a sua proposta de serviço, para que quando você propor esse valor para o cliente, você esteja seguro, você esteja certo de que é o valor justo, tanto para o seu cliente quanto para a sua empresa. Então vamos lá. Antes de mostrar o preenchimento, eu quero mostrar também, tem uma segunda aba aqui que ela tem um objetivo específico. É uma planilha aonde você vai incluir todos aqueles custos com materiais que não serão repetidos mensalmente. Porque o objetivo da nossa planilha é te ajudar a calcular qual é o preço por mês ou por dia do seu serviço. Mas suponhamos que quando você inicia o serviço ou durante o período do serviço que você vai fazer lá, sei lá, 6 meses, por exemplo, você tenha valores de materiais que você vai aplicar uma única vez. Ele não vai se repetir mensalmente. Então não faz sentido você incluir todo mês o valor desse material aqui no preço total. Então por isso a gente separa. Eu criei aqui uma planilha aonde vai ser totalizado aqui esse tipo de material e mais à frente eu vou te mostrar como que onde que alimenta o dado para cair nessa planilha. Nessa planilha aqui você não consegue preencher nada. Os impostos, olha, aqui você não consegue preencher tudo, ele vai buscar dessa planilha daqui. Então aqui você não consegue fazer nenhuma alteração, ok? Ele já traz exatamente
informações que você preencheu aqui. Então vamos para o preenchimento da planilha. A primeira aba que eu sugiro você preencher seguindo essa sequência aqui. A primeira coisa que eu sugiro que você preencha é a parte dos gastos com funcionários. Quais são as pessoas envolvidas nessa prestação de serviço? Quais são as funções? Relacione todas elas aqui. Informe a quantidade que você vai gastar para cada uma delas. Informe qual é o salário base para cada uma dessas funções. Aqui a gente está falando do salário bruto, né, que você vai pagar aquele salário que você vai colocar lá na carteira do funcionário, você vai preencher aqui. Se o sócio também for executante, você vai informar quantos sócios vão participar dessa prestação de serviço diretamente e vai informar qual é o valor da retirada dele aqui na planilha. Bom, feito isso, a planilha está considerando que você vai ter 4 pessoas envolvidas na prestação de serviço. Então, você vai observar que muitos outros custos que vamos considerar mais à frente, eles vão levar em conta 4 pessoas, 4 colaboradores que a sua empresa vai ter nessa prestação de serviço. E aqui nessa parte de baixo é onde você informa essa parte de adicionais, porque se você clicar aqui, você não consegue preencher aqui esses adicionais. O que são esses adicionais? Pode ser horas íntimas, pode ser periculosidade, insalubridade, adicional noturno, horas extras, e aí você pode mudar aqui o percentual dessas horas extras para a quantidade que for mais adequada. Então, por exemplo, eu vou retirar aqui esses números preenchidos só para você ver como funciona. Por exemplo, eu tirei as informações, então ficou adicional 0. Mas suponhamos que o seu encarregado vai fazer 10 horas extras por mês, né? Porque essas informações aqui é mensal. Então, suponhamos que você estima que seu encarregado vai fazer 10 horas extras por mês a 50%. Então, basta você preencher a quantidade nesse campo e a planilha já vai calcular automaticamente aqui o valor do adicional. Suponhamos que esse ajudante vai trabalhar numa área periculosa, né? E aí, se você não souber, se você não tiver essa informação, converse com o seu contador que ele pode te ajudar. Quais funções a sua empresa tem direito de periculosidade ou insalubridade? Então, suponhamos que esse ajudante vai trabalhar numa área perigosa e aí suponhamos que o percentual seja de 30%. Então, eu vou colocar aqui 30%. Automaticamente a planilha já calculou aqui o adicional para você. Beleza? E a última parte dessa aba são os estagiários. Se você for ter estagiários nesse serviço, basta você informar quantos, qual o valor, né? E que a planilha vai considerar isso lá na sua precificação. Próxima aba. Benefícios. Na parte de benefícios, você vai informar todos os benefícios que você vai pagar para o seu pessoal envolvido nessa prestação de serviço. Por exemplo, plano de saúde ou odontológico, você paga para os seus colaboradores? Se sim, basta você informar aqui o valor, né, que você paga por funcionário, que a planilha vai calcular o restante automaticamente. É o único campo que você preenche, é o valor unitário, porque os demais campos você não consegue mexer, ok? Depois, você vai preencher, se for o seu caso, o valor unitário por funcionário do seu custo com PPRA, PCMSO ou outro custo relacionado a essa área de segurança e saúde do trabalho. Então, se você quiser, inclusive, alterar esse termo aqui, você pode vir aqui e colocar a nomenclatura que você desejar. Quando você muda aqui, você observa que muda aqui na planilha principal, aonde totaliza todos os dados. Então, beleza, vou voltar aqui ao que estava. Então, basta você informar aqui qual é o seu custo por funcionário com esses programas médicos relacionados à saúde ocupacional. Próximo item é o seguro de vida.
E seguro de vida é muito importante porque se acontecer uma fatalidade com seus funcionários, é uma forma de você impactar menos a sua empresa. Então, se você faz seguro para os seus funcionários, basta você informar aqui qual é o valor unitário mensal por funcionário. Alimentação, se você for dar alimentação para os seus funcionários nessa prestação de serviço, basta você informar o valor unitário. Nessa linha, você informa quanto custa a refeição. Nesse caso aqui, eu estou considerando que ela custa R$18 por funcionário. Você vai dar lanche também, um lanche lá para o seu funcionário durante o dia? Se sim, basta você informar aqui o valor do lanche. O número de funcionários, a planilha já traz automaticamente, então você não tem como mexer. Já essa linha aqui, número de refeições por cada número de refeições por dia para cada funcionário, você precisa preencher. Por exemplo, você vai dar almoço e janta? Se sim, você vai informar aqui 2, né? Porque são 2 refeições por dia. Se você for dar só uma alimentação, só o almoço, então preenche o número 1. Outra informação importante é o número de refeições por mês para cada funcionário. Bom, eu estou considerando 22 dias porque, em média, cada mês tem 22 dias úteis. Então, em média, você vai dar 22 refeições para cada funcionário por mês. Então, mas você pode ajustar para a sua realidade essa quantidade. Beleza? Próximo item que você tem que preencher é a parte de treinamento. Não esqueça que muitos dos serviços que são realizados têm custo de treinamento. E se você não considerar isso na sua precificação, você vai ter que tirar do seu bolso e isso vai comprometer o seu resultado. No final, você não vai conseguir ter o lucro desejado. Então, verifique de fato quanto que você gasta por mês para treinar cada funcionário e preencha o valor nesse campo. Se por acaso você não tiver, basta você tirar essa informação. Coloca um 0, pronto, a planilha não vai calcular. Mas se você tiver o custo, basta você preencher nesse campo. Por último, nessa parte de benefícios, eu quero que você informe aqui o valor da cesta básica. Se por acaso sua empresa dá cesta básica para os seus funcionários, seja por iniciativa sua, seja por uma obrigação sindical, você tem que preencher aqui qual é o valor que custa uma cesta básica para cada funcionário mensalmente. Então, basta você preencher aqui nesse campo que a planilha vai calcular os demais valores. Concluída essa parte, nós vamos para a próxima etapa, que são os custos de uniformes. Então, se você dá uniforme ou equipamento de proteção para o seu funcionário, você precisa relacionar todos eles aqui nessa coluna e preencher mais algumas informações que eu vou te orientar. Por exemplo, esse sim ou não significa o seguinte: pode ser que num serviço você relacione aqui vários equipamentos de proteção, mas para algum serviço talvez não faça sentido e você não quer tirar aqui da planilha. Então, por exemplo, suponhamos que nesse serviço que você está precificando não vai precisar de protetor auricular, porque talvez não seja um lugar barulhento. Então, basta você informar que a planilha não vai totalizar o valor de protetor auricular. Outra informação que você tem que preencher são as informações dessa coluna, consumo por ano por funcionário, que significa o seguinte: camisa. Quantas camisas você acredita que serão consumidas por ano para cada funcionário? Nesse exemplo aqui, eu estou sugerindo 4, ou seja, eu estou estimando que a cada 3 meses eu vou dar uma nova camisa para o funcionário. E depois você tem que preencher também o valor unitário dessa camisa. Quanto que custa uma camisa? Informando preenchendo essas informações, a planilha vai calcular seu custo total por ano. E no final nós vamos ter aqui o cálculo anual, mensal e diário. Tem essa parte de baixo aqui também, que eu acabei não explicando, mas ela significa o seguinte: pode acontecer de alguns tipos de equipamentos ou de uniformes, eles sejam destinados apenas para algumas quantidades de pessoas do time. Porque, por exemplo, aqui a planilha trouxe aquela quantidade total de pessoas envolvidas na prestação de serviço. Mas suponhamos que cinto de segurança só 2 pessoas vão utilizar. Se você preencher na parte de cima, ele vai considerar 4 pessoas.
Então, eu recomendo essas situações específicas, você preenche aqui nessa parte de baixo. Então, basta você adicionar aqui essas funções específicas que você vai conseguir colocar a quantidade de pessoas exatas, né, que vai utilizar esse material. Beleza? Bom, próximo item que nós vamos preencher é a planilha de primeiros socorros. Às vezes, assim, na hora de precificar o serviço, você acaba esquecendo esse item e às vezes você tem até obrigação legal de ter. E aí você acaba, depois que começa a prestar o serviço, ficando ciente disso e aí tem que comprar e acaba gastando, ou seja, vai comprometer o seu lucro, né? Porque aí você já fechou com o cliente um preço. Então, se você tem materiais, equipamentos de primeiros socorros, relaciona todos eles aqui. Quanto que você, por exemplo, colar, quantos colar cervical você vai consumir por ano? Esse colar, qual a vida útil dele, né? Se for um ano, você preenche um ano. Se for, por exemplo, 2 por ano, você preenche 2 por ano, né? E isso vai impactar no cálculo do custo. E aqui você informa a quantidade e aqui você informa o valor unitário. Preenchendo tudo isso, nós vamos ter aqui o cálculo desses custos com primeiros socorros. Próximo item, nós vamos falar aqui sobre a parte de transportes, locações e serviços de terceiros. Transportes. Aqui você vai avaliar todo tipo de gasto com transporte necessário para realizar esse serviço. Se você vai precisar de carro, né? Se você vai precisar de combustível, tudo isso você relaciona nessa parte aqui e informa aqui qual é o valor mensal desses itens, né? E aqui na parte de baixo você informa tudo aquilo que for locações e serviços de terceiros. Suponhamos que você, para realizar esse serviço, precisa de banheiros químicos. Então você vai alugar banheiros químicos, aí você relaciona aqui e informa o valor mensal. Ou suponhamos que você vai precisar da mão de obra de um engenheiro para fazer alguma coisa. Então você relaciona aqui, especifica aqui e coloca qual vai ser o custo mensal desse terceiro que vai te ajudar nesse serviço. Próximo item é a parte de equipamentos e ferramentas. Então vamos lá. Ferramentas. Ferramentas, né, são tudo aquilo que você precisa comprar para executar lá o seu serviço. Então relaciona aqui todas as ferramentas que você vai precisar, informa a vida útil delas. Por exemplo, nesse caso aqui eu dei o exemplo de vassoura. Quanto tempo quanto tempo dura qual o consumo de uma vassoura por ano? Então, por exemplo, nesse caso aqui eu estou colocando que vai gastar 4 vassouras por ano. Eu estou querendo dizer que a vida útil dela é de 3 meses, porque se em um ano eu gasto 4 vassouras, eu estou querendo dizer que uma vassoura vai durar 3 meses. Então você informa aqui o consumo ano, a quantidade de vassouras que você vai precisar e o valor unitário dela. Relaciona todas as ferramentas e tenta não esquecer de nenhuma. Porque se você esquecer de especificar alguma ferramenta, vai sair do seu bolso depois. Da mesma forma, os equipamentos. Você vai relacionar todos os equipamentos da sua empresa que você vai utilizar, mas eu não preciso comprar, eu já tenho. Só que se você não informar, você não vai estar repassando o custo da desvalorização, da depreciação desse equipamento. Então, você tem que especificar aqui todos os equipamentos que você vai utilizar na prestação de serviço, mesmo que você já tenha ele em mãos. Então, basta você especificar aqui, dizer do prazo de amortização dele, ou seja, quanto tempo você acredita que dura esse cortador de gramas. Nesse caso aqui, 36 meses. Então, e você informa o valor unitário, que a planilha vai calcular qual é o custo mensal que tem que ser repassado no valor desse serviço. Próximo item que nós vamos preencher é a parte de material de consumo. E aqui eu tenho 2 tipos de material de consumo. Eu tenho aquele material de consumo que eu vou gastar mensalmente e eu vou ter aquele material de consumo
que nesse serviço que eu estou propondo eu vou gastar uma única vez. Então, isso é importante separar, porque lembra lá no início, quando eu mostrei as duas planilhas de fechamento? Uma é só para a parte de materiais, é justamente essa daqui. Então, por exemplo, tudo aquilo de material que for repetir mensalmente, por exemplo, todo mês eu vou gastar 10 desinfetantes de R$ 12 cada um. Você vai preencher nessa parte aqui. Agora, suponhamos que tem algum material que você vai adquirir uma única vez e ele vai atender, ele não vai se repetir todo mês. Então, você preenche aqui na parte de material de consumo global. Passando o mouse aqui em cima desses itens, eu tento explicar, né, para você, para te ajudar, um lembrete do que significa esse item. Beleza? Próximo item são os custos indiretos. Os custos indiretos são aqueles que não estão diretamente relacionados ao serviço que você vai prestar, mas você tem que considerar uma parte dele no preço desse serviço que você está fazendo. Então, por isso, eu recomendo você relacionar aqui todos os seus custos relacionados à parte administrativa, apoio técnico, todos aqueles custos que vai suportar a prestação desse serviço. Relaciona aqui e depois você vai me dizer o seguinte: qual o percentual desse custo total que você vai ratear para esse serviço que você está fazendo. E aí uma sugestão simples para esse caso é o seguinte: faça o rateio, utilize o critério de rateio com base na receita total, né? Pega assim, quanto que você tem de total de faturamento hoje? Qual o faturamento que esse serviço aqui vai te gerar? Essa planilha mesmo vai te dar isso. Qual o total desse serviço, né? E aí você vai ver quanto que esse serviço representa do seu todo. E aí você pega esse percentual e preenche aqui. Ou seja, você vai estar repassando exatamente nesse serviço o quanto esse serviço representa do todo da sua empresa, ok? Bom, todas as informações de custos, elas fecham aqui. Se por acaso você tem algum custo que eu não contemplei aqui, eu vou pedir para você voltar repassando e tentar encaixar ele numa dessas outras planilhas. Mas você não pode esquecer de nenhum custo, porque senão você não vai saber exatamente quanto que vai ser seu lucro, exatamente quanto que você deve cobrar do seu cliente e, consequentemente, você vai ficar inseguro em relação ao preço. Essas últimas 3 abas que eu vou te mostrar, elas são relacionadas a tributos. Então, por exemplo, se a sua empresa for tributada pelo presumido, eu vou pedir para você consultar seu contador se essas alíquotas estão corretas, tá? Porque pode ser que devido à sua atividade tenha alguma variação. Então, você pode vir aqui corrigir esses valores, mas não deixe de fazer isso, porque se você considerar uma tributação errada para menos, então você vai sair perdendo. Então, checa com seu contador essas informações. Essas duas próximas abas referem-se aos encargos sociais. E aqui são encargos sociais sem aquela contribuição patronal, né? Que algumas empresas, algumas atividades são sujeitas. E os encargos sociais B são para aquelas atividades com a contribuição patronal, que é essa parte das contribuições S, né? Os 20% de INSS, mais 1,5% de SES, Senai, por aí vai. Então, a minha sugestão é que você também consulte o seu contador para ver se esses encargos eles estão de acordo com a realidade da sua empresa. Se não tiver, você mesmo pode ajustar aqui, porque o objetivo é que a planilha ela calcule exatamente o custo que você vai ter. E uma coisa importante também, que eu sugiro que você preencha nessas duas últimas, tanto na A quanto na B, é o tempo médio de permanência dos seus funcionários na sua empresa. Se você tem uma rotatividade muito grande, então você tem que informar aqui para que a planilha considere isso. Por exemplo, se os seus funcionários ficam em média 2 anos na sua empresa, então eu vou colocar aqui 2 anos, olha só, observa que o aviso indenizado, o rateio dele, né, ele vai ser menor. Então, quanto mais tempo
um funcionário fica na sua empresa, a permanência dele, menor o custo com encargos, ok? Então, cheque essas informações com o seu contador, que você não vai ter problema na sua planilha. Bom, finalizando a apresentação, eu vou pedir para você preencher aqui o nome da sua empresa, o CNPJ, qual a tributação, né, que você está inserido, se você paga ou não a CPP, que é a Contribuição Patronal Previdenciária, né, tá aqui um quadro mostrando o que significa. Observa que se você não paga os encargos, por exemplo, está dando 3.308. Se você paga, está dando 5.970. Então, isso interfere. Então, se você tiver dúvida nisso, pergunta ao seu contador para que você não deixe repassar nada nos seus preços. Então, tudo que a gente foi informando lá, a planilha foi totalizando aqui para você. Esses gastos aqui são exatamente aqueles que nós fomos preenchendo agora há pouco. Um outro item que você vai também poder informar aqui é o seguinte: essa planilha, você quer calcular ela preço do serviço por mês ou por dia? Então você pode escolher. Se for por dia, ele já calcula aqui os valores tudo por dia, ou mensal, ok? Se você quiser saber quanto custa esse serviço por dia, basta você selecionar o diário, ok? Bom, então, finalizando, nós temos aqui todos os custos indiretos relacionados, tudo calculado, qual o valor dos custos indiretos, né, aquele rateio que nós fizemos lá agora há pouco, a parte do lucro que você vai poder ajustar aqui ao seu gosto, tá? Então, verifica qual a margem de lucro que mais ou menos o seu mercado está praticando, qual é o valor, né, qual é o valor gerado para o seu cliente, que o seu serviço vai gerar para o seu cliente. Então, é aqui que você vai colocar o peso do valor que você gera para o seu cliente. Um outro item é o seguinte: se a sua empresa for optante pelo lucro presumido, por exemplo, aí nesse caso você pode tirar esse sim aqui, que aí não faz sentido. Aí você pode ver que ele já preenche aqui para você todos aqueles tributos, lucro presumido, e aí considerando aquelas alíquotas que você vai checar com o seu contador, ele já faz todos os cálculos para você. Mas para fins de exemplo aqui, eu vou deixar o Simples Nacional, vou dizer que sim, paga CPP, beleza. Feito isso, nós chegamos ao valor por mês que você tem que cobrar por esse serviço. E aí, se você quiser, a planilha ela faz mais alguns cálculos para você. Por exemplo, se você inserir o número 6 aqui nesse campo, ele vai mostrar o valor global. Suponhamos que esse serviço ele é por mês, mas vai durar 6 meses. Então, você preenche aqui a quantidade de mês. Então, a planilha já vai calcular qual vai ser o total desse contrato, né, durante 6 meses. E aí, aqui no item 7, ele acrescenta o valor dos materiais. Né? Qual o valor dos materiais também? São aqueles materiais únicos que não vão ser mensal, né? Mas você vai gastar, você vai ter que repassar para o seu cliente. E por último, o valor total do serviço, né? Que é os 206 para 6 meses, mais os 1.470, mais o valor total de serviço. Então, observa que se você preencher cuidadosamente essa planilha, você não vai ter problema no seu preço, você vai ter preço justo e vai estar seguro. Vai garantir que o lucro do seu negócio vai ser garantido. Se você tiver qualquer dúvida em relação à utilização da nossa planilha, pode ficar à vontade. Entre no nosso site balner.com.br e deixe lá tem um chat, você pode nos chamar que a gente vai ter satisfação em poder te ajudar. Bom, sucesso aí na sua prestação de serviço, nas suas precificações, e conte com a gente, porque o que a gente quer é ajudar no crescimento do seu negócio. Até a próxima!